pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem dessa semana. Hoje a gente está com a Ana Paula Pelosi, que é professora e coordenadora do curso de fisioterapia aqui da Unifev. E a gente vai falar um pouco sobre a importância de manter uma boa postura. Bem-vinda, professora. Obrigada. Então, já vou começar te perguntando, qual a importância de manter essa postura sempre da forma correta? Isso, com certeza, a nossa postura é extremamente importante, né, para nossa avaliação corporal, para a identificação, para a visualização do nosso esquema corporal também. Certo. E a falta de uma boa postura, ela implica em quê na saúde do ser humano hoje? E aí, com certeza, né, uma má postura, ela vai levar a diversas alterações anatômicas, né, que nós chamamos, que é do corpo humano, que pode levar ao aparecimento de algumas patologias, né, de algumas doenças. E quais são essas principais doenças causadas pela má postura? A principal doença hoje encontrada, né, pela alteração da postura, pela má postura, é a escoliose, que é a alteração da curvatura fisiológica da nossa coluna vertebral. E o que acontece com a pessoa que possui a escoliose? Hoje a escoliose ela é bastante comum em adolescentes, crianças e até adultos jovens, né? E as pessoas que apresentam escoliose, elas vão começar a apresentar dor, né? O principal sintoma da escoliose hoje é a dor na coluna. E é uma dor no começo, mais para o fim, no meio? Onde que fica essa dor? Vai depender muito, né, de qual que é a alteração que esse indivíduo tem, e aí pode levar a diferentes tipos de dor, como por exemplo a dor na coluna cervical, que é a dor no pescoço. Dependendo do acometimento, se tiver algum comprometimento de alguma raiz nervosa, pode dar aquela dor irradiada para o braço. Se for numa região mais embaixo na coluna, pode dar aquela dor que desce para a perna, que passa em cima do bumbum e desce para a perna. E muitas vezes, em casos mais graves, essa dor pode levar até incapacidade funcional, né, de realizar as atividades de vida diária, de realizar as atividades do trabalho, né, em crianças em dificuldade de permanecer muito tempo sentado na cadeira escolar, por exemplo. Certo. E além dessa, quais são outras patologias mais comuns? Outras patologias mais comuns, por exemplo, é a lombalgia, né, que é a famosa dor nas costas, nessa região aqui embaixo. A dor cervical, a cervicalgia. Também hoje a gente está encontrando na clínica pacientes cada vez mais jovens buscando tratamento fisioterapêutico por conta de dor na coluna. E por que isso está acontecendo hoje? Bom, hoje nós observamos pelo dia a dia, né, a falta pela busca de atividades físicas, de alongamentos, né, de procurar fazer alguma atividade e também muitas vezes pela falta de conscientização corporal, né? O adolescente, nós observamos nos colégios, né, o uso daquelas mochilas com muito material escolar, muito pesada, carregando, né, nas costas. Então nós orientamos até o uso das mochilas de rodinhas, né? O adolescente, ele senta na cadeira, a princípio ele até fica com uma postura um pouco mais ereta. Passou 10, 15 minutos, aí já vai se acomodando, já vai, né, ficando numa postura um pouco mais folgada, que nós falamos, né? Ele senta de qualquer jeito, logo já estica a perna, já senta em cima da perna, né? Cruza uma perna e senta em cima dela. Então, hoje nós buscamos muito trabalhar com orientações. Muitas vezes as pessoas não recebem orientação com relação à postura correta. E aí não sabe que essas posturas, né, inadequadas ou no trabalho ou no colégio pode levar a alguma doença e até a ter dor na coluna. E além da busca por atividade física, quais são as outras dicas para quem não quer ter o problema de postura? Isso. Hoje na fisioterapia nós trabalhamos muito com a parte de prevenção, orientação e prevenção. Eu sempre costumo dizer, não adianta só nós tratarmos a dor, nós temos que tratar a causa da dor. Então vamos identificar o que está levando esse indivíduo, né, até essa dor na coluna e fazemos orientações. Nós fazemos a avaliação postural. Dentro dessa avaliação a gente faz as orientações posturais para que o indivíduo tenha consciência, né, corporal, porque
nada mais do que a conscientização, né? Nós precisamos trabalhar com a conscientização corporal, até mesmo dentro do posto de trabalho, que muitas vezes o indivíduo não tem a consciência, né, da postura correta que ele deve ficar durante o trabalho. E existe algum alongamento, alguma coisa que a pessoa pode fazer se começar a ter aquele desconforto, ficou muito tempo sentado ou muito tempo deitado? Tem o que ela pode fazer? Sim, com certeza. Hoje a fisioterapia, ela, no trabalho, por exemplo, nós temos a ergonomia e a saúde do trabalhador, que a fisioterapia trabalha exatamente com isso, com essas orientações dentro do posto de trabalho, intervalos, né? Fazer uma pausa cada período, pelo menos, né? Uma pausa por período, para orientar o indivíduo a fazer alongamentos, a mudar de postura durante o posto de trabalho. E os adolescentes também. A gente faz bastante orientações com relação à forma de carregar a mochila, de sentar na cadeira escolar, de ficar muito tempo sentado na frente do computador para fazer algum trabalho, né? Mas nós observamos cada vez mais cedo essa procura, né, de jovens, crianças na clínica hoje é bastante comum, buscar a fisioterapia porque está com dor na coluna. E aí a gente começa a fazer as orientações não só para a criança, para o adolescente, mas para o familiar também, para o pai, para a mãe, né? Às vezes fica muito tempo hoje com o celular na mão, né? Deitado no sofá, de qualquer jeito. Então nós buscamos muito trabalhar com a orientação. E a senhora acha que a pandemia da Covid-19 fez aumentar a procura em relação a esses casos? Com certeza, né? Com certeza nós observamos uma procura ainda maior, né? Mesmo durante o período de pandemia e até agora, né? Depois desse período mais crítico da pandemia que nós passamos, principalmente o home office. O home office, as pessoas trabalhavam em casa, então muitas vezes até no sofá, deitado no sofá com o notebook no colo, não tinham um ambiente preparado para trabalhar em casa. Então foram adequando, né, o ambiente na sua casa para poder trabalhar. Então muitas vezes eles buscavam trabalhar na mesa da cozinha, né, colocavam o notebook na mesa da cozinha, tanto para trabalhar quanto para estudar. Sim, né? Em relação às crianças, né? Sim, as crianças, os adolescentes. Então o ambiente não era adequado. Adequaram o ambiente ao trabalho e à necessidade. Sim. Então muitas procuras por conta disso. Cadeira inadequada, mesa muito alta. Crianças ficavam estudando deitada na cama com o notebook no colo ou com o celular. Né? Então o ambiente que não era propício acabou levando, né, a uma busca maior pela fisioterapia, principalmente com relação à dor na coluna. E tem alguma dica para manter uma boa postura dentro de casa? Porque às vezes a gente está mais relaxado, né? Anda de qualquer maneira, senta de qualquer jeito. Existe alguma dica para a gente ficar de boa postura dentro de casa? Isso. A principal orientação que nós fazemos é a conscientização corporal, que muitas vezes as pessoas não têm. Né? Então, pode pode procurar um profissional, né, especialista para fazer essas orientações. Porque é necessário uma avaliação postural para sim, a correção dentro daquela alteração que o indivíduo possui. Mas a dica geral hoje, né, que nós passamos, principalmente no sentar, procurar apoiar, né, o braço em uma mesa, nunca não muito alta, mas também não muito baixo. E a principal alteração que nós observamos hoje é no sentar. Nós costumamos dizer que a pessoa senta, né, nas costas quase, eles fazem isso aqui, né? Então a gente sempre procura orientar para sentar em cima do bumbum mesmo, né? E não sentar nas costas, sentar na coluna. Procurar sentar sempre em cima do bumbum, manter o tronco, né, mais elevado, a cabeça também. Muitas vezes, por conta do uso excessivo do celular, as pessoas ficam com a cabeça anteroprojetada, que nós falamos, que ficam com a cabeça um pouco mais para frente, então nós procuramos sempre orientar para ficar com a cabeça numa postura mais ereta, né, com relação à coluna. Mas sim, nós fazemos orientações individuais, né, basta procurar, né, um profissional
o fisioterapeuta, procurar a nossa clínica, os nossos alunos, para receber essas orientações. Certo. E quando a pessoa percebe que já é hora de procurar um profissional? Por exemplo, ela não se preveniu, ela não teve esse cuidado, ela começou a já sentir uma dor e é uma dor aguda que não passa. Quando que ela tem que procurar ajuda profissional? Isso. Nós costumamos dizer que não precisa esperar sentir dor, né, para procurar ajuda. Normalmente é assim que as pessoas fazem. Elas só começam a buscar o tratamento depois que está sentindo alguma dor. Exatamente. Então, se você tem um trabalho que exige que você fica muito tempo na mesma posição ou até na atividade escolar, pode procurar um profissional para ver se esse ambiente de trabalho está adequado, se a cadeira escolar, a forma que você está ficando sentado está numa forma correta, né? Outra orientação que nós passamos também é com relação a adolescentes que estudam muito tempo, né? Esses pré-vestibular, estudam muito tempo deitado no sofá, deitado na cama. Muitas vezes, adolescentes que ficam deitados, né, na cama de barriga para baixo, com o computador, né, com o notebook na cama, e ficam só com a cabeça elevada, começam a apresentar uma dor cervical. E aí é só a gente perguntar, né, qual é a forma que você mais fica, né, a postura que você mais fica. E aí às vezes o indivíduo fala, eu fico estudando, eu estudo deitado, né? Esse estudar deitado é uma das principais queixas, né, principais posturas que levam à queixa de dor na coluna hoje. Certo. Pessoal, o Viver Bem vai dar uma pausa agora, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, tá? Estamos de volta com o nosso Viver Bem e hoje a gente está falando sobre a importância de manter uma boa postura. A professora Ana Paula é coordenadora do curso de fisioterapia da Unifev e está aqui tirando algumas dúvidas do pessoal. Professora, fala pra gente então sobre além da importância de fazer uma atividade física, a questão de trabalhar o bom posicionamento, né, na hora de dormir, por exemplo. Isso. Na hora de dormir é uma atenção especial, né, que nós devemos dar à nossa postura, né, ao se deitar para dormir. Então, nós sempre orientamos para que a pessoa deita de lado, né, de preferência que coloque um travesseiro, uma almofada entre os dois joelhos, para não manter nem o joelho muito aberto, nem muito fechado, né, sempre na mesma linha na direção do quadril. E o uso do travesseiro também é um item importante aí para atenção com relação à hora de dormir. Não pode ser um travesseiro muito alto, que seja maior que esse espaço, né, entre o ombro e a cabeça, e nem tão baixinho, tão fininho assim também. Que deixa a cabeça deitada, né? Muito deitada e nem muito elevada também. Então, procurar usar um travesseiro que ele tenha essa distância aqui entre o ombro e a cabeça, né, e a orelha. Não muito alto, mas também não muito baixo. E o apoio, né, de uma almofada ou de um travesseiro entre os dois joelhos também é importante, para não ficar muito aberto nem muito fechado. Professora, e qual a importância da fisioterapia para uma boa postura? A fisioterapia é extremamente importante. Nós sempre falamos, não procure um fisioterapeuta, não é importante procurar um fisioterapeuta só quando estiver com dor, só para tratar a dor, né? Mas é importante para prevenir que essas dores aconteçam, né? E a fisioterapia, ela tem um papel fundamental de orientação, de conscientização corporal. E quando já existe, né, essa alteração postural, essa má postura, nós orientamos também com relação a exercícios que vão alongar um grupo muscular, fortalecer outro grupo muscular, para assim poder manter um alinhamento corporal adequado. Certo. E a importância da atividade física é bem relevante também, né? Sim, com certeza. Hoje nós observamos que adolescentes, adultos jovens, idosos, cada vez mais sedentários, né? E então o condicionamento físico, o grupo muscular cada vez mais fraco, e aí um músculo fraco ele não mantém, né, numa postura ereta, por exemplo. Se o músculo está fraco, ele não consegue manter numa postura correta, e aí tem uma tendência de uma alteração postural. Então, a atividade física ela também é extremamente importante para fortalecimento muscular,
para melhora, né, do alinhamento corporal. E como que funciona essa questão da atividade física aliada à fisioterapia? Porque hoje a gente vê que muitos atletas profissionais sempre têm um fisioterapeuta que é de confiança ao lado, né? Para indicar os melhores atividades físicas. Como que funciona isso? A fisioterapia, hoje, ela apresenta diferentes tipos de métodos e técnicas de tratamento que vão tratar, né, tanto a má postura, o realinhamento corporal, quanto da conscientização para que essas alterações não aconteçam. Então, por exemplo, a fisioterapia tem um método muito antigo e muito eficaz, que é o RPG, que é a Reeducação Postural Global. Essa é uma alternativa de tratamento da fisioterapia bastante antiga e muito positiva, que já trata, né, quando existe uma alteração postural, trabalha com alongamentos e fortalecimentos musculares em grupos musculares específicos dentro daquela alteração postural que foi encontrada, né? E nós temos também o Pilates, que é uma alternativa de tratamento também da fisioterapia, que trata tanto já quando existe a alteração postural, como para prevenir. Então você não precisa ter uma alteração postural, uma dor na coluna, uma dor por conta de postura, para procurar um profissional. Você pode procurar um profissional para prevenir que essas dores e que essa alteração postural aconteça. Então o Pilates trabalha com conscientização corporal, alongamentos e fortalecimentos de grupos musculares específicos para manter um bom alinhamento e um condicionamento corporal. Certo. E como são identificadas as patologias na área postural? Isso. As patologias são identificadas normalmente, a princípio, pelo médico, ou pelo ortopedista, pelo clínico que vai solicitar exames, né? Mas o exame mais comum para identificar alguma alteração na coluna vertebral, por exemplo, como a escoliose, né? Uma alteração da estrutura, da curvatura fisiológica, é o raio-x, por exemplo, né? Que dá para identificar se tem uma escoliose, um aumento da lordose lombar, um aumento da cifose torácica, por exemplo, né, que é a hipercifose, que é essa postura, né, com a coluna um pouquinho mais, a curvatura aumentada atrás. E aí, posteriormente, o profissional médico, ele vai identificar, vai, né, avaliar os exames desse paciente e, posteriormente, uma das alternativas de tratamento pode ser a fisioterapia, tanto para dor muscular, né, para tratar essa dor que essa pessoa está sentindo, como também para corrigir essa alteração que já apresenta. Professora, e alguma dessas patologias, dessas doenças, elas já nascem com a pessoa ou elas são adquiridas ao longo do tempo, da vida? Pode ser adquirido, né, pela atividade que a pessoa realizou no trabalho, excesso de movimento repetitivo, o peso, né, que a pessoa carregava por longos períodos, postura, né, que realizava durante o trabalho, mas pode sim também, né, ter nascido com uma escoliose, com alguma outra alteração da coluna vertebral. Certo. E nesse caso a pessoa trata como? Quando ela já nasce com essa patologia? Existem vários tipos, né, de tratamentos. Nos casos mais graves são até cirúrgico, né? E aí, hoje a medicina está extremamente avançada, né? Tem equipamentos, tem coletes, né, que a pessoa pode usar desde criança até na fase da adolescência, né, para corrigir, para manter um bom alinhamento da coluna, associado, né, à fisioterapia. E casos mais extremos, aí o tratamento é cirúrgico mesmo. Quando os bebês, as crianças nascem, então numa certa idade ali de 1 ano até 2, muitas apresentam a perninha meio arcada, para dentro ou para fora. Quando que os pais devem se preocupar com isso? Quando começou a observar, né, se o pai e a mãe começou a identificar, achar que tem algo que não está muito normal, né, que não está muito comum no bebê, a primeira coisa é procurar, né, o pediatra, e aí o pediatra vai orientar também a procura de um ortopedista infantil ou até de uma avaliação de um fisioterapeuta. Pode ser inúmeras causas, né, que podem levar a esse desalinhamento corporal do bebê, e aí o principal tratamento é a identificação da causa, saber o que levou esse bebê a estar com essa postura, para depois
possível tratamento. E a fisioterapia com certeza pode contribuir muito, né, para o realinhamento corporal do bebê. Antigamente, muitas crianças a gente via com aquelas botinhas ortopédicas. Ainda existem esse tipo de tratamento hoje? Como é que funciona isso? Sim, ainda existe bastante, né? A gente ainda encontra bastante criança com o uso daquelas botinhas, né, que são as órteses, tanto para correção de membro inferior, né, das pernas, quanto do pezinho também, né, do pé da criança. Muito comum hoje as crianças nascerem, né, com o pé torto congênito, ou na hora que começa, né, a andar. Bastante comum também crianças que estão andando começar a pisar na ponta do pé. E aí o ortopedista infantil vai avaliar, junto com a equipe, né, fisiatra, fisioterapeutas, para ver a necessidade de uso de uma órtese. Entendi. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre a fisioterapia, assim, sobre a profissão do fisioterapeuta. A gente sabe que a Unifev tem a clínica de fisioterapia aqui que atende a comunidade de forma gratuita. A senhora fala pra gente, por favor, quais serviços, quais atendimentos são realizados ali? A fisioterapia hoje é uma das profissões que ela dá um leque maior de oportunidades de trabalho, né? Nós temos mais de 20 áreas de atuação. Então, o fisioterapeuta hoje ele pode trabalhar desde uma UTI neonatal, né, com bebezinho, até clínicas de estética. Então, ela tem um leque de oportunidades muito grande, muito amplo de trabalho. Clínicas para tratamento de fisioterapia neurológica, traumato-ortopédica, né, hidroterapia, a fisioterapia dermatofuncional, que é a fisioterapia ligada à estética, que hoje tem crescido bastante. E uma outra área da fisioterapia que avançou bastante é a fisioterapia holística, né, que são as terapias alternativas, acupuntura auricular, reflexologia podal, aromaterapia, cromoterapia, que são alternativas de tratamento. E hoje na nossa clínica escola nós oferecemos das diferentes áreas de atuação, né, da fisioterapia. Desde o nosso aluno ele tem a atuação dentro da UTI, que é lá na Santa Casa, na ala, na hemodiálise, no pronto-socorro. E na nossa clínica nós temos a fisioterapia dermatofuncional, que é a parte de estética, que um diferencial, né, da nossa clínica aqui da Unifev são equipamentos de última geração, que o nosso aluno ele vai aprender a manusear, ele vai ter o contato direto com esses equipamentos e não só na aula prática, no estágio supervisionado também. Então, é um diferencial muito grande que nós oferecemos. O aluno vai sair daqui com uma oportunidade grande de busca, né, de trabalho, desde o hospital até, né, clínicas de spa, né, a gente tem ex-alunos que estão trabalhando em spas, né, e o diferencial também são os estágios supervisionados, que o aluno ele tem a oportunidade de atender os pacientes, de viver, né, a prática profissional com a supervisão de um professor, onde no final tem as discussões, as reuniões clínicas. Então não é só na teoria, não só é a aula teórica, tem a aula prática, tem o estágio supervisionado nas diferentes áreas de atuação que a fisioterapia oferece. E como que a comunidade faz para ser atendida lá? Hoje a nossa clínica ela atende toda a comunidade, nosso principal público é a comunidade carente de Votuporanga e de região. Qualquer pessoa pode ser atendida na nossa clínica. Nós fazemos uma triagem, onde o paciente, né, ele vai dar o nome, os dados pessoais, qual é a busca, né, que ele quer para a fisioterapia, qual é a patologia que ele apresenta, ou se simplesmente é por estética mesmo. E aí nós temos uma fila de espera. Essa fila de espera, o paciente ele vai ser agendado por gravidade. Os pacientes mais graves, eles serão agendados primeiro, e os pacientes menos graves talvez permanecerão um pouquinho mais na fila de espera. Mas todo mundo vai chegar um momento que vai ser atendido. Entendi. Professora, muito obrigada, viu, pela sua participação. O Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!